Olá a todos, Mário, fisioterapeuta, e hoje vamos falar sobre exercícios corretos para se fazer no pós-operatório de ombro, tá? Essa articulação aqui para quem fez uma cirurgia. Eu vou explicar aqui o que acontece, tá, na cirurgia, o porquê que você tem que tomar cuidado no que você vai fazer, tá? E também vou explicar o porquê que você tem que fazer exercício, senão você vai jogar fora a cirurgia que foi realizada dentro do seu ombro, tá? Então vamos explicar aqui de uma forma bem objetiva, tranquila, e depois eu já entro na sequência com os exercícios para ajudar na reabilitação do seu pós-operatório de ombro, tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos entender uma coisa. Na cirurgia de ombro, o médico, ele muitas das vezes, quando o ligamento rompe, né, do ombro, que é a cirurgia mais comum hoje dentro do mundo da ortopedia, por alguma tendinite muito forte ou uma queda que fez esse ligamento do ombro romper, certo? Então, o médico vai lá, ele pega e faz um enxerto desse ligamento, ele reconstitui de volta e fixa ele através de uma plaquinha, de um fio, enfim, e alguns parafusos, certo? Fez isso, ok. O processo de colagem dessa região, ele varia de 40 até 90 dias mais ou menos, tá? 40 dias, 90 dias. Então você precisa tomar um certo cuidado ao movimentar esse ombro nessa abertura aqui, aonde o ligamento do ombro vai agir mais, a ação dele vai ser mais ativa. Então, por isso que o médico pede para você usar uma tipóia e ficar em resguardo aqui. Mas, ao mesmo tempo, você precisa mexer as articulações que estão em volta desse ombro, para quando você for trabalhar essa articulação, todo mundo está um pouco mais forte e você sofre menos, tá? Então, essa é a ideia. Então, o médico ele vai pedir para você um repouso absoluto desse ombro por alguns dias. Isso vai variar de cada médico e de cada cirurgia feita, tá? Então, ele vai pedir assim, por exemplo, fulano, eu peço que você fique aí 3 semanas sem movimentar esse ombro para nada, é só para tomar um banho ali e tal, mas a tipóia é 100%. Beleza, você respeita isso. A partir das 3 semanas, para quando ele te indicar fazer uma fisioterapia, começar a movimentar de acordo, você vai entrar com os exercícios específicos que eu vou apresentar agora para você aqui na primeira fase, tá? E por que você deve exercitar esse ombro logo depois que o médico te dá a liberdade para mexer nele, tá? E se o médico falar para você assim, vai ficando com a tipóia aí, depois a gente vê, questiona ele a questão da atividade do exercício pro ombro, tá? Porque tem médico que não tá nem aí, não pede fisioterapia. Então, assim, fica ruim, né? O teu ombro vai continuar travado, você não vai evoluir, vai jogar fora todo o processo da dor da cirurgia que você teve aí, tá? Então, é muito importante a reabilitação desse ombro. E aí vem depois desse repouso absoluto aí, beleza? Só que existe um segmento a seguir, né? Um começo, meio e fim, tá bom? Bom, de qualquer forma, se você não faz a reabilitação, em cima da articulação, vamos pegar aqui nosso modelo aqui. Ó, vamos pegar aqui, vamos trazer o ombro mais próximo aqui. Aqui está a articulação do ombro, correto? Ele articula com a clavícula e com a escápula aqui atrás, com esse osso aqui, o húmero, certo? Para esse ombro não sair fora do lugar, ele tem os ligamentos que são uma espécie de corda aqui dentro, tá? Certamente o seu rompeu, né? E aí fez com que a cirurgia foi realizada. Então precisa consolidar tudo mais. Se você mantém esse ombro sem exercício por muito tempo, ele vai criar uma cápsula aqui dentro, tipo uma película, que vai travar os movimentos que o ombro foi feito para fazer. O ombro, ele é uma articulação, uma das articulações que é mais móvel dentro do nosso corpo. Então é importante você movimentar isso aqui, dentro da hora certa, obviamente, tá? Feito isso, você vai conseguir criar uma limitação se você não movimentar. Tudo aquilo que está parado, ele vai atrofiar, e o ombro não é diferente. Então ele vai criar uma dificuldade de você trabalhar isso, podendo gerar mais tendinite, atingir outros ligamentos, tá? Ou tendões, que vai inflamar até romper de novo, tá? Pode criar uma nova bursa, enfim. Então tudo isso é importante. Então, nos exercícios é extremamente interessante você fazer uma forma que consiga trabalhar eles para eles ir voltando aos poucos, tá?
Vou deixar aqui nosso modelo. E o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é não só o trabalho da articulação do ombro, tudo que em volta dele, tá? A cervical, as escápulas, ok? A parte do antebraço também influencia muito. Então tudo isso a gente vai trabalhar aqui para mostrar para você o quanto é importante. Isso é um exercício que dá para você realizar aí tranquilamente, tá? Lembrando, a gente tem um programa de exercícios de alongamento e palpação para dor, tá? No corpo. É um complexo de exercícios que é feito da cabeça até os pés. Então vai pegar na cervical, no meio das costas, no ombro, na lombar, quadril, joelho, tornozelo, punho, cotovelo, enfim, todas as articulações e todos os músculos que envolvem essas articulações. A gente vai ensinar onde você vai apertar para tirar dor, fazer massagem, como alongar, enfim, tudo isso dentro de um programa, tá? Vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários. E você analisa o quanto vai ser bom para você. É vitalício, você pode fazer onde você quiser, tá bom? Inclusive, são exercícios que vão te ajudar também nesse processo de reabilitação do ombro, beleza? Bom, vamos lá. Vamos começar então o passo a passo de como a gente vai trabalhar esse exercício para você aqui, beleza? Bom, o primeiro exercício ele constitui a gente trabalhar a cervical, tá? Por que a cervical? A cervical, ela tem os nervos que mandam informação para o ombro, tá? Então aqui vai ser a caixa padrão do ombro. E como a sua articulação ainda está um pouquinho frágil, está muito encurtado, o médico te liberou agora, então você não pode levantar o seu ombro de uma vez, tá? Isso aí não pode acontecer, isso é muito limitado ainda, é tudo aos poucos. São coisas que você vai fazer por meses até seu ombro erguer, mas não é de uma vez. Você precisa respeitar o limite do seu ombro. Ele está danificado ainda, está em processo de reconstituição do pós-operatório, então você tem que tomar um certo cuidado, tá? Então o primeiro exercício que a gente pede é a cervical, tá? Então a cervical a gente pede o quê? Que você faz uma mobilidade em cima de uma vértebra bem específica aqui, são duas na verdade, que estão abaixo aqui da cervical e corresponde à inervação do ombro, tá? Então você vai colocar a mão no tórax e você vai fazer uma espécie de gaveta, ó. Você vai olhar para frente e volta para trás. Olha para frente, imagina uma torta na cara, volta para frente, repete umas 15 repetições, tá? Umas 2 ou 3 vezes por dia para gerar uma mobilidade nessa região. Aliás, tudo que eu estou fazendo aqui, você pode fazer uma sequência de exercícios. Eu vou classificar aqui agora de onde você tem que começar e de onde você tem que terminar, tudo bem? Então você vai começar por esse exercício aqui, da cervical. Feito isso, você vai fazer movimentos da cervical que você está se limitando a fazer. Porque certamente com o seu ombro travado e com medo de doer, você está fazendo efeito bloco, que a gente chama, né? Os movimentos. Então você precisa começar a movimentar um pouco mais a cervical. E aí você vai fazer o que a cervical pede para ser feito, né? Que é, por exemplo, começa a inclinar de leve para um lado, fica uns 2, 3 segundos para um lado, joga para o outro, certo? Feito aqui, você inclina ao contrário. Ó, desse formato, sempre aos poucos, respeitando o seu limite, porque essa região ela pode estar muito sentida também. Então devagar você vai movimentando, tá? Faz a flexão para baixo, a extensão, certo? Ó, tudo isso você faz várias vezes, umas 10, 15 vezes cada movimento desse, tá? A inclinação de um lado para o outro. Você vai girar a sua cabeça sentido horário e sentido anti-horário, mas tudo muito devagar, tá? Muito tranquilo, nada de forçar além do limite, que um pouquinho de estímulo que você coloca, o seu físico ele já responde para isso, tudo bem? Então esse foi feito para a cervical. Em sequência, você vai descer um pouco lá na região das escápulas, tá? Essa região aqui da escápula. O que você precisa fazer aqui? Fazer movimentos que você aperta a escápula e descansa. Aperta a escápula para trás e descansa, certo? Isso aqui não vai mexer diretamente na cirurgia. E volta. Aperta a escápula e volta, certo? Feito isso, você vai elevar as escápulas sentido ao ombro, ó. Levantar os ombros e volta. Para cima, para baixo. Para cima e para baixo, tá? Tudo isso vai te ajudar, ó. Mexendo e voltando. E volta. Certo? Depois você volta de novo, aperta a escápula e volta, aperta a escápula e volta. Repete umas 10 vezes, 15 no máximo, sobe de novo, repetindo essas mesmas repetições.
Feito isso, você mexeu na sua escápula, tá bom? Agora é o seguinte, ainda na escápula, a gente vai fazer o exercício de serrote que a gente chama. Você vai jogar para frente e para trás, ó. Para frente e para trás. Tudo respeitando o limite da dor. Se começar a doer um pouquinho ali a região do ombro, diminui um pouco a intensidade, para o exercício, volta daqui a pouco e assim por diante. Então você vai e volta, aperta. Então, serrote, ó. Pode repetir umas 15 vezes também, certo? Feito isso, você vai fazer uma força agora para a região do peitoral. Esse músculo é muito importante para o ombro, que ele ajuda a estabilizar também. Então, o que você vai fazer? Ó? Você está aqui, certo? Lembrando que você ainda não pode levantar o seu ombro, tá? Você está em processo de reabilitação, tá bom? Então, você vai fazer o quê? Pode fazer com os dois braços, tá? Ó, aperta o punho e como se fosse erguer nesse sentido aqui. Mas você não vai erguer, você vai ó, juntar aqui e força o peito, ó. Tô fingindo que eu tô subindo o braço, mas não tô. Quem tá fazendo o trabalho aqui é somente o peito. Aperta o punho, contrai o peitoral e tenta subir ele. E volta. Aperta o punho, tenta subir e volta, tá? Não faz o movimento ainda, beleza? Ainda no peitoral, você vai colocar a mão na cintura, tá? E vai, né? Se você conseguir levantar, ó, pode botar mais embaixo, aqui no meio, e aperta o peito, segura o peito, volta, relaxa. Aperta o peito, volta. Aperta e volta, tá? Tudo isso você vai sentindo essa musculatura trabalhar para você, beleza? Feito isso, agora você vai pensar o quê? O bíceps é um músculo que ele sofreu muito com isso por causa da tipoia, tá? Certamente você está com uma dor bem nessa região aqui e um pouco no bíceps também, porque ficou muito tempo aqui, ó. Então é um músculo que encurtou. Então nesse caso aqui a gente não vai ativar ele, a gente vai fazer o contrário, a gente vai relaxar esse músculo, tá? Então você vai vir aqui, ó, você tá aqui, certo? Teu ombro tá meio fechado, teu braço, né? E você vai fazer o quê? Sozinho vai tentando esticar o máximo que você conseguir. Chegou no final aqui, você coloca uma força na região, no final aqui do braço, estende o seu punho e tenta alongar ele. Aqui você pode ficar uns 20, 30 segundos. Relaxa, repete 4 vezes, tudo bem? Isso aqui já vai te ajudar a alongar um pouco mais. Em contrapartida, você vai ativar o músculo ao contrário do bíceps, que é o tríceps, tá? Apertou a mão, você vai estender o seu braço. Volta, você vai estender o seu braço. Voltou, estende o braço, volta, estende o braço, volta. Ativar essa musculatura aqui, ela é extremamente importante. Feito isso, você vai fazer agora o trabalho para ombro, tá? O trabalho para ombro a gente vai fazer deitado. Vou te mostrar um exercício deitado aqui, que você vai começar a mexer aos poucos ele, tudo bem? E é somente ele por enquanto, e ele é muito importante por seu desenvolvimento, porque você vai fazer ele por muito tempo, tudo bem? Vamos lá? Deitado, tá? Qual que é o objetivo aqui de fazer deitado? É a gente eliminar um pouco a ação da gravidade para facilitar o movimento, tá? Então, primeira coisa, você precisa ter um bom travesseiro, uma boa almofada atrás da sua cervical aqui, que você fique muito bem confortável, tá? Primeiro você tenta sentir aqui que você precisa descansar em cima da sua cama, enfim, onde você estiver deitado. Sente as costas relaxar um pouco, beleza. Feito isso, digamos que meu braço operado é o esquerdo, perfeito? O esquerdo, o objetivo é a gente sair daqui e levantar o braço nesse sentido, só que não vai fazer sozinho. Ele vai pedir uma carona para o braço bom, tá? Então você vai juntar assim, certo? A partir daqui de baixo, o braço bom vai trazer ele junto aqui, ó. Então você tem uma força em conjunto, tá? E você vai até o limite que começar a querer doer um pouco, você já volta, tá? Mesmo que é um pouquinho que você está conseguindo subir. Para quem não estava subindo nada, já é alguma coisa. Vem, trabalha e volta. Aos poucos você vai ganhando essa amplitude aqui dentro da cápsula do ombro, certo? E esse é um exercício que você vai fazer por muito tempo ainda, porque vai demorar para você erguer esse ombro. Mas, ao mesmo tempo, você precisa aumentar essa amplitude devagarzinho. Então, conforme você vai fazendo, com o tempo ele vai evoluindo lá para trás, certo? E assim por diante. Ó.
Ele vai subir. Vai chegar um tempo, daqui um mês, de repente, né, algum tempo ali, que você chegou bem lá em cima esse braço aqui. E aí você pode cada vez mais evoluir, ao ponto de quando aqui ficar muito fácil, você começa a tirar um pouco a carga, ele vem um pouco sozinho, certo? Tá um certo limite. Isso com o tempo, né? Com o tempo que você for ganhando, tá? Mas ele é um exercício que você vai fazer por muito, muito tempo, beleza? Então, finalizando aqui nosso raciocínio de pós-operatório de ombro, a reabilitação pós-operatória de ombro, você vai fazer essa sequência, começando com a cervical e o restante do exercício em sequência que você fez. Por quanto tempo, Mário, eu faço? Isso aí, mais ou menos, é quase ali de 3 semanas, quase um mês fazendo mais ou menos essa sequência. Claro que cada um é cada um e você vai evoluindo com a sua necessidade, tá? Você pode intensificar devagarzinho isso aí. Lembrando, você precisa passar por um fisioterapeuta pessoalmente, tá? Isso aqui é para você que está aí perdido, não sabe o que faz, não consegue ir num físio, tá, enfim, limitado. É um norte que você está tendo aqui para você não ficar com esse ombro atrofiado, porque é muito pior você deixar ele parado, tá? Você vai jogar, eu já repeti isso, vou repetir de novo, você vai jogar fora a cirurgia que foi feita, todo o gasto, o transtorno, o tempo, enfim, você vai jogar fora se você não reabilitar. As duas coisas andam junto, tá? Então, assim, eu recomendo que você busque um fisioterapeuta da sua confiança, pede indicação para o médico, senão você coloca no Google da sua cidade, fisioterapeuta, você vai encontrar. Se aquele fisio não te atender, ele vai te indicar um outro, mas corra atrás, tá? E esse vídeo aqui serve para somar e te dar um norte do que já tem que fazer para você não ficar parado aí, tudo bem? Então, deixa aqui a sua dúvida. Se você quiser fazer uma consulta online comigo, vai ter o meu contato aqui também na descrição, tá? Pode me buscar ali, você tira uma dúvida, a gente pode marcar uma consulta online, tá? E a gente te passa tudo com mais detalhes também, avaliando o seu caso específico daí, tá beleza? Então, ficamos para uma próxima e a gente em breve vai fazer uma parte 2 desse vídeo aqui, mas já para quem está avançado já, tá? Quem já avançou alguns meses daí, beleza? Com mais fortalecimento, com mais alongamento daí. Joia? Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.